Vou começar a gravar então. Beleza. Mas tá todo mundo me ouvindo? Boa Sim, noite. sim, de boa. Então tá ótimo. Então vamos começar a reunião quinzenal do NEF. Hoje é dia 10 de agosto. Eu sou a coordenadora Júlia e eu vou dar um tema hoje que foi, na verdade, pedido por muitos dos membros do núcleo, que a gente já tinha comentado algumas vezes sobre as categorias de tags que a gente tem criado no trabalho do dicionário e como dividir, catalogar, né, tipo, o vocabulário da fanfic. E aí eu decidi trazer uma reunião assim, falando um pouco sobre as categorias de tags que a gente criou na nossa pesquisa no NEP e alguns tipos de caracterização que aí faz parte da minha pesquisa pessoal. Tiziane, pode passar. Então, o dicionário. O dicionário da fanfic é um projeto de 3 anos. E ele já tá entrando nos estágios finais. Então, ele tá começando a passar por edição e tal. A gente tá começando a procurar editoras para poder publicar ele. A gente dividiu em torno de 207 verbetes, mas eu tenho que checar o número correto, da fanfiction em 12 categorias descritivas. Então, basicamente, a gente pegou parte da terminologia do fandom que é relevante para o mundo da fanfic. Então, muitas tags do AO3, palavras que vieram do fanfic.net, inclusive algumas traduções do Spirit, e esse tipo de terminologia que a gente usa no dia a dia no mundo da fanfic, a gente colocou nesse dicionário e não foi o suficiente. Tipo, a gente tá considerando fazer, tipo, volume 2, volume 3, ou volumes específicos de fandoms específicos, porque é muito vocabulário. E os termos foram separados baseado em suas funções. Um termo pode ter mais de uma função e, portanto, pertencer a mais de uma categoria. Então, basicamente, a gente aglomerou termos que têm funções iguais, parecidas, em categorias. Uma categoria própria para cada função que a gente encontrou, e um termo, dependendo dos seus significados, pode ter mais de uma função, então ele tem mais de uma categoria. Então, basicamente, no dicionário, ele vai ter uma introdução é, das categorias que foram criadas, o que cada uma significa, e a partir daí o dicionário vai ser dividido, vai ser colocado, organizado em ordem alfabética, e cada palavra vai ter, do lado do termo, vai ter qual é a categoria que ela pertence. Né? Da mesma forma que quando você abre um dicionário, tem escrito, isso é um substantivo, isso é um verbo, isso é sei lá o quê. Então vai ter as categorias que aquele verbete pertence logo no começo. Pode passar. Essas são as duas categorias que a gente fez baseado nas funções que a gente percebeu que os termos têm. Então, é formatação, universo alternativo, canon divergence, canon compliant, tags adicionais, trigger warnings, então avisos de gatilho, 18 mais, gênero, tags de expressão, tags de comunicação, tropes e tipos. Pode passar. Eu vou adentrar cada uma delas. As primeiras que eu queria falar era Canon Compliant, Canon Divergence e Alternate Universe. A minha pesquisa é baseada no fato de que toda fanfic pode se encaixar em uma dessas. E a gente percebeu que as tags, tem diversas tags que elas são, na sua maior parte, utilizadas dentro desses contextos. Então, Canon Compliant são as tags que são conectadas ou majoritariamente vistas em fics de Canon Compliant. Então, Missing Scene é uma tag extremamente comum e é uma tag que ela é quase exclusivamente de Canon Compliant. Ela tá lá para isso. Então, é onde ela se encaixa. Different point of view, então ponto de vista diferente, cena faltando, pré e pós-canon são também tags comuns que aparecem muito em canon compliance, onde elas mais aparecem, portanto é onde elas vão ser categorizadas. Elas também têm funções, que elas vão ter outras categorias, mas elas também se encaixam em fanfics canon compliance. Canon divergence são tags conectadas ou majoritariamente vistas em fanfics de canon divergence, então Fixit, Soulmates, diferente primeiro encontro. A BO, a gente vê muito a BO em fanfic de divergência de canon. Porque ao invés de você reescrever o mundo com a BO, você reescrever o mundo inteiro sendo a BO, você meio que só adiciona o ABO no mundo que já existe, e aí os personagens são ABO, mas eles estão indo pela mesma história, mesmo plot, eles só têm ABO. Então a gente considera que a ABO é uma tag que pode ser, muitas vezes, na maior parte, na verdade, em Canon Divergence.
E aí você tem o universo alternativo, que é o mais autoexplicativo, que é os tipos de EU. Então, as tags que pertencem a tipos de EU. Então, realeza, máfia, anjos e demônios, florista e tatuador, essas coisas. Né? São o CEO, tudo isso são tags que referem a universo alternativo. Pode passar. Tice. Obrigada. Aí a gente entra nas categorias mais complexas. Elas foram feitas mais do ponto de vista lexicológico e de tipologia, onde a gente coloca elas realmente separadas, baseada em suas funções, principalmente na parte da indexação das fanfics. Então a gente tem formato, gênero e tipo. Eu botei elas juntas porque eu acho que elas são muito fáceis de confundir, mas elas são diferentes. A gente criou elas conforme a gente foi passando pelas palavras, porque no começo só tinha formato, e aí a gente foi se separando. Formato remete ao formato do texto, especificamente suas características físicas. Então, a gente está falando do texto como um bloco de texto, como ele está diagramado, né? Como ele está editado. E aí você tem palavras como ficlet, palavras como drabble, palavras como headcanon, que elas são referentes especificamente a tamanhos de texto. Então você tem o drabble, que são acho que 100 palavras, você tem a ficlet, que são menos de 1000, você tem o headcanon, que na verdade é só uma pequena sinopse de um headcanon, de uma ideia, né? E você tem várias palavras, assim, no mundo da fanfic que se encaixam nessa ideia de, esse é o formato que o texto vai tomar. É aqui que a gente tem um limite de palavras, um limite de capítulos, um limite de texto e tal, e é aí que a gente colocou essas palavras. Aí você tem gênero. E gênero a gente interpretou da mesma forma que a gente interpreta gênero para literatura e para o cinema. Então, define o gênero da fic, ou seja, a sua tonalidade geral, tal como um filme pode ser categorizado em comédia, romance, drama, etc. Então, é o tom do texto, o tom que o texto vai tomar, e dentro da fanfic, ao invés de a gente ter romance, comédia, drama, tal, a gente tem fluff, angst, crack, hurt, comfort, que são tags referentes a qual o tom que o texto vai tomar. O texto vai ser triste, o texto vai ser divertido, o texto vai ser fofo, o texto vai ter sofrimento e depois conforto. Então é sobre isso. E aí a gente entra em tipo, que eu acho que foi a última categoria que a gente fez, que a gente ficou tipo, cara, essas palavras não se encaixam exatamente em gênero e formato, elas precisam de um lugar próprio, que é tipo de narrativa, ou seja, como o texto é conduzido, focando em estilos de narração. Então aí não é nem sobre o formato do texto e nem sobre a tonalidade do texto. Na verdade, ele pega um pouquinho dos dois, que é sobre qual o ponto de vista que aquele texto é escrito. Então, como que as palavras foram escolhidas, qual que vai ser o narrador, assim, do ponto de vista de narração. Então, tipo, estudo de personagem, que é character study, character bashing, que é destruição de um personagem, acabar com o personagem. Ponto de vista de um outsider, de uma pessoa de fora, fluxo de consciência, e são os modos como o texto é narrado, basicamente, é onde a gente colocou tipo. E aí essas palavras a gente não achou que se encaixavam em formato e nem em gênero, então a gente colocou nessa categoria delas. Pode passar, Tice. A gente tem as duas categorias que a gente botou para aviso de gatilho, que é aviso de gatilho 18+. A gente não achou justo botar as coisas de 18+ em aviso de gatilho. Porque enquanto basicamente todo 18+ é um aviso de gatilho, nem todo aviso de gatilho é um 18+. Então a gente não achou que eles podiam estar na mesma categoria. Então a gente separou aviso de gatilho para conteúdo sensível fora da parte sexual. Então estupro, violência, tortura, essas coisas. E a gente colocou 18+ para termos que são exclusivamente avisos de conteúdo sexual. Então, BDSM, dracrifilia, consensual ou não consent, que é o sem consentimento com consentido e tal. Então, a gente achou que era melhor deixar eles separados, principalmente. A gente até pensou em fazer uma versão do dicionário que era só sobre os termos sexuais, porque tem muitos, né, que as pessoas não conhecem, que estão em tags do AO3, que a gente nem sabe sobre o que é. Então a gente pensou dessa forma, mas basicamente a gente separou eles e deixou eles em categorias separadas, que a gente achou que seria mais eficaz. Então, trigger warning, que é aviso de gatilho, e o 18+. Pode passar. Aí a gente tem trope e tag adicional. Trope remete especificamente a tropes que são uma frase que dita qual é o conteúdo. Então você tem, preso num quarto, comprada pela boy band, só tinha uma cama. São pequenas frases que dão pra gente uma trope, uma ideia geral, um conceito geral que já
tá pronto e você encaixa os personagens, né? Então a gente colocou. Isso é especificamente para tags que são tropes. Então só tinha uma cama é uma tag, que é utilizada para marcar fanfic, e ela é uma trope em si, né? Então a gente decidiu fazer a categoria dela, que se encaixa melhor. E a gente botou o tag adicional, que é o additional tag. Isso é baseado na parte de additional tag do AO3, que são basicamente tags que não têm função, tipo, necessária. Tipo, não é que elas são completamente relevantes, mas elas não estão dizendo nada específico sobre o texto. Que precisa estar lá, você não precisa daquela tag para saber se você pode ler ou não. Ela tá lá só como um adicional, uma coisa extra que o autor quis colocar. Então, por exemplo, Boys in Skirts, que é meninos de saia, é uma tag adicional. Você pode colocar cross-dressing, por exemplo, ou outras tags que significam isso, mas você escolheu essa porque é uma tag bonitinha. E ela é, tipo, extra. Ela é uma coisa extra que o autor colocou lá. Ela não tem necessariamente uma função relevante na história. Ela é só um detalhe. E a gente colocou essas duas também mais pro final, acho, do processo. Pode passar. Aí a gente tem as últimas duas, que é Expression Tag e Communication Tag. Então, tag de expressão e tag de comunicação. A tag de expressão são as tags de expressão do autor. Então, a gente percebeu que tem um grupo de tags que são só adições do autor sobre o processo de escrita ou sobre ele mesmo. Então, tipo, como que eu boto tag? How do I tag? Ou eu escrevi isso em vez de dormir. Autor está projetando. Isso são tags que elas não têm uma função para o texto necessariamente, elas são um extra que o autor colocou para expressar algo sobre ele mesmo, sobre a escrita daquela fic. Por isso que a gente colocou como tag de expressão. E eu acho que tem muitas, acho que todo mundo conhece algumas das mais icônicas, porque a galera faz versões também diferentes para cada um, acho que é bem legal. Normalmente essas são tags que não são oficiais do AO3, elas são tags que o autor que escreve. E você tem tag de comunicação, que são as tags que são feitas para facilitar a comunicação da comunidade. Então, anon significa anônimo, AN significa nota do autor, SN é seu nome. Então, são tags que são, tipo, normalmente elas são contrações sobre palavras para facilitar a comunicação nas redes sociais, nos comentários, nas mensagens e tal. E aí, essas tags caíram em tags de comunicação. Aí, basicamente, são essas 12 categorias que a gente criou para o dicionário. Para separar as palavras de modo eficaz. Antes de eu adentrar na segunda parte da apresentação, eu queria saber se alguém tem uma dúvida sobre as categorias que eu mostrei, algo que não ficou claro, se concorda, sei lá, alguma coisa assim. Se tem uma tag que vocês estão pensando, pô, não acho que se encaixa em nenhuma dessas. Antes de eu adentrar na próxima parte. Alguém? Alguma coisa? Eu tô achando muito interessante. E aí eu quero continuar. Mas aí, se alguém tiver alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida? Tudo fez sentido? Tudo fez sentido, beleza. Que bom que vocês acharam fácil de entender, porque esse é o intuito. O intuito do dicionário ele tem alguns intuitos. O primeiro é para ajudar a galera da parte de pesquisa. Então, as pessoas que estão pesquisando na área da fanfic, principalmente, não têm muito acesso. Não tem. É um tema que, infelizmente, não tem muito conteúdo ainda feito academicamente. Então, a ideia é poder prover uma referência para vocês usarem. Então, tipo, pô, eu tenho que usar a palavra enche na minha pesquisa, mas, cara, que referência que eu vou usar para explicar o que é enche? Aí vocês agora têm um dicionário para referir na pesquisa de vocês. E a segunda coisa é para ajudar iniciantes. A gente tem muita gente que entrou no núcleo ainda começando a mexer em fanfic e tal, e que não tem um guia, assim, que realmente te ajude a encontrar. O Fanlore, infelizmente, tá bem desatualizado. E o Fanfiction Terminology, que também tá desativado, também tá bem desatualizado. Ele foi desativado recentemente, a gente não sabe o que aconteceu. Então, assim, eu acho que vai ser um acessório muito importante, uma ferramenta muito importante pro mundo de pesquisa. Pode passar. Se eu estiver falando muito rápido, me fala. Que eu sou uma metralhadora mesmo. Aí a gente vai entrar na minha pesquisa. Eu comecei uma pesquisa na graduação, e eu tô lentamente continuando ela ao longo dos anos no NEPF, sobre tipos de caracterização de personagem dentro da fanfic. E o que eu bolei foi que em uma adaptação, e
Eu falo adaptação porque eu não acho que isso se aplica só a fanfic, mas por enquanto a gente vai lidar só com fanfic. Existe 4 modos de você caracterizar um personagem, de você transferir um personagem de uma obra para outra. E eu fiz esses logos maravilhosos no Procreate. Basicamente, você tem canon, você tem realce, você tem inserção e você tem out of character. Então, o canon é o mais próximo da caracterização original possível. Então, você está fazendo todos os esforços possíveis para a personalidade, o aspecto visual, o background e a vida do personagem serem o mais parecidas com o que está na obra base possível. Então, é um esforço que você está fazendo para ele ficar igual. Você não está fazendo quase nenhuma modificação. Você tem realce, e realce é uma maximização de uma característica específica do personagem. Então, basicamente, você tem um personagem que ele tem múltiplos aspectos da personalidade dele. E aí você tem uma fanfic que escolhe um aspecto específico e amplia ele como se ele fosse o aspecto principal desse personagem. E eu vou dar um exemplo. Você pega, por exemplo, o Jungkook do BTS. Ele é o mais jovem, ele é fofo, ele é o neném do grupo, mas ele também tem tatuagem, tem piercing, usa jaqueta de couro, anda de moto. Então ele tem, partes diferentes da personalidade dele. E tem muita fanfic que pega a parte do motoqueiro tatuado e coloca como principal. Coloca, não, ele é então um bad boy, sei lá o que, tá, e foca nisso. Isso é um realce de uma parte. Não, a gente não pode falar que essa fanfic é 100% fora do canon e não tá de acordo com a caracterização dele, porque ele tem esses aspectos na personalidade dele. Porém, o autor está dando muito mais luz para uma parte específica e abafando outras partes do personagem dele. E a gente vê isso acontecer com bastante frequência, eu acho que em personagens diferentes. Então, a gente tem personagens que são realmente ampliados em partes específicas, enquanto outras partes ficam meio que, né? Tipo Shane, por exemplo, de Heated Rivalry. A gente foca muito na parte dele ser, um bottom, autista, tal. Eu tô, mas a gente também esquece que, ele é um capitão. Ele é, líder dos mineiros. Entendi que é só um exemplo, mas também me fez pensar até que ponto podemos dizer que fanfic de RPF é canon não. Então, porque isso é um debate moral, a gente deixa separado na hora de debater só o texto. Então, se a gente tá debatendo a fanfic de RPF, como texto, a gente lida que canon é fato real. Então, o que a gente sabe dele da vida real. O que realmente aconteceu na vida real. Fatos. E o que não é canon é o que a gente não sabe. Não aconteceu, não tá gravado pra gente ver, portanto, a gente não sabe se é canon. Mas é só pra dar um exemplo mesmo. Aí a gente tem inserção de personagem. Então a gente tá inserindo o personagem em um arquétipo de fanfic baseado na sua personalidade. E eu lutei um pouco com a definição disso, porque na fanfic você tem muitas tropes já prontas pra você inserir os personagens. Então você tem o tatuador e o florista. Você já tem lá os personagens já prontinhos. Você encaixa quem você quiser neles. Então você tem o tatuador, que é bad boy, tal, cheio de piercing, blá, blá, blá. E você tem o florista, fofinho, que tá do outro lado da rua, blá, blá, blá. E assim, a gente gosta de fazer inversão de trope. Isso acontece bastante na fanfic, onde a gente troca os personagens de lugar. Então, o personagem que você mais espera que vai estar como florista vai ser o tatuador, e o personagem que você mais espera que vai ser tatuador é o florista. Mas eu acho que é um tipo de caracterização diferente, porque você não mais está escolhendo uma parte do personagem que você quer, abrir na fanfic. É sobre intenção, né? A intenção do autor com aquilo. Você tá pegando os personagens e vendo qual deles tem as pecinhas para se encaixar em quais arquétipos. Então, quando você tem o CEO, e aí você tem o ômega pobre que ele encontra, sei lá, na rua e leva pra casa, sei lá. Você tá fazendo uma escolha, proposital de olhar os personagens que você tem e escolher qual deles se encaixa em qual papel. E às vezes isso tem a ver com a personalidade, e às vezes isso tem a ver com aquela parte da personalidade que você quer ampliar. Então eu consigo ver como essas duas versões são levemente parecidas, mas eu também acho que elas são diferentes. Eu acho que vem da vontade do autor, do que ele quer fazer. E por último, eu coloquei o OC, que é a escrita propositalmente divergente do canon. Eu acho que, out of character, então fora do personagem, pra mim tem que ter uma certa vontade de fazer o personagem fora do personagem, Porque, como eu disse, eu acho que mesmo você
não percebendo que você tá escrevendo fora do personagem, você tem tantas partes do personagem que podem ser canon, que são canon, ele é um personagem. Um personagem tem tantas camadas que pra você realmente fazer um personagem 100% fora do seu personagem base, você tem que ter um esforço, na minha opinião. Eu acho que é mais difícil do que a gente acha. E aí, o Out of Character é realmente o personagem que foi feito 100% fora do personagem. Não tem nenhum resquício do seu personagem base naquele personagem, apenas o nome. E aí que a gente começa a brincar um pouco com personagens originais, na minha opinião. E aí a gente sai talvez um pouco de fanfic. Gostei desse detalhe de diferenciar o canon do OC, faz muito sentido. Ah, que bom. Que bom que tudo faz sentido. Eu vou entrar em exemplos práticos, mas alguém tem alguma pergunta ou, tipo, alguma opinião sobre esses tipos de caracterização? Talvez algo não bateu certo pra vocês, alguma coisa assim? Ou faz sentido pra todo mundo? Eu senti que essa parte do canon e do OC talvez tenha pano para manga, né? Mas como eu falei, eu achei que foi uma solução legal que vocês escolheram para tratar do assunto, né? Porque eu nunca tinha pensado sobre isso a fundo. E aí agora que parece que fez sentido para mim. Que bom. Eu tenho a impressão que muitas coisas se interseccionam, né? Então, é muito complicado botar em categorias e caixinhas, mas eu achei que essas categorias são um bom ponto de partida para você analisar, assim, para você poder falar até academicamente, né? Porque dificilmente o autor da fanfic está pensando minuciosamente em todas essas coisas, né? Sim. Inclusive, acredito que numa mesma fanfic você pode ter um personagem mais de um, que foi feito, por exemplo, pegou todas as características canônicas e inverteu intencionalmente, fez um OC, ao mesmo tempo que os outros personagens são canon, sabe? Então eu achei bem bom, porque eu tenho bastante dificuldade na hora de ponto de partida para analisar esse tipo de coisa. Então, achei muito bom. Que bom, eu acho que é meio que esse o ponto, assim. Eu acho que, como a gente tá lidando de arte é subjetiva. Então, nunca vai ter algo que se encaixa perfeitamente, as categorias nunca vão ser perfeitas. Mas o intuito é que, pra quando você tá entrando num ponto de vista acadêmico, você tem um começo, tipo, um modo de você começar a organizar o que você conhece. E se o que você pegou tá fora dessa organização, não tem problema, mas é mais fácil de você reconhecer quando tem um esquema feito. Né? E aí você consegue reconhecer, pô, se encaixa aqui, não se encaixa em nenhum desses. E aí, o que eu vou fazer? Eu acho que é assim que melhora a parte da pesquisa pra gente. Tice, pode passar. Júlia, eu queria comentar também que o que eu gostei muito dessa diferenciação que vocês fizeram entre colocar que o OC é quando é propositalmente feito daquele jeito, porque a questão do canon muitas vezes acaba sendo subjetiva, né? Por mais que a gente não queira que seja subjetivo, a interpretação varia muito. E aí eu gostei, foi a parte que eu mais gostei, assim, poxa, isso resolveu um problema que ia se criar na minha cabeça. Sim, que bom. É porque eu debati um pouco com isso sobre se você pode escrever um personagem out of character de forma não proposital. E eu acho que pode, eu só acho difícil. Eu não acho que é muito comum você escrever ele fora de personagem não propositalmente. Então, é que eu penso naquele jeito de, por exemplo, um personagem OC, só que eu estou lendo uma fanfic, por exemplo. Aí eu leio que a autora escreveu, digamos, na intenção de ser uma coisa que cabe na interpretação dela, da obra, mas para mim aquilo está completamente fora de personagem. E aí eu pensei muito nessa situação específica, sabe? Tipo, na hora de quebrar essa ambiguidade. Foi uma solução legal que vocês acharam. Sim, eu acho que muita coisa é subjetiva, porque como cada um interpreta o canon de forma diferente, então algumas coisas interpretam que tal personagem não tem tantas camadas quanto outras pessoas veem. Então, por isso que eu acho que o out of character tem que ser um proposital, porque eu acho que você tem que reconhecer quais são as camadas dele que são canônicas e propositalmente escrever fora delas. Eu acho que isso é muito difícil. Luana levantou a mão. Não, eu ia até concordar com o que era quem estava falando, a Maria Luísa, que estava falando. Isso. É que aqui eu tô no celular e nem sempre aparece. Mas que é justamente isso, porque o canon às vezes é subjetivo, e aí você tem, por exemplo, às vezes fics que ficam famosas
E aí, meio que tem o canon daquela fic. E aí as pessoas estão escrevendo os personagens baseados no canon dessa fic, que não necessariamente é o canon original, digamos assim. E aí é proposital, não é proposital? Então eu achei bem interessante, assim, para categorizar isso de um ponto de vista acadêmico, para a gente justamente ter esse ponto de partida para analisar. Exatamente. Eu queria dar exemplos práticos pra vocês. Eu decidi usar o Loki. Isso foi de uma outra apresentação que eu fiquei com preguiça de fazer os slides de novo, mas paciência. Eu escolhi o Loki porque eu acho que, pra qualquer pesquisa, um personagem grande de uma série grande que tem muita fanfic já é bom, porque você tem muito conteúdo pra analisar. Então, Marvel já é uma ótima opção. E eu escolhi o Loki porque eu queria um personagem que tem muitas facetas, um personagem que é muito complexo. Então, ele é um herói, mas ele também não é um herói, ele é um vilão, mas ele também não é um vilão. Ele é meio que um anti-herói, tipo, ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma categoria. Eu acho que isso é bom porque o fandom escreve ele de muitas formas diferentes. Então, basicamente, o que eu tentei fazer é trazer um tipo de caracterização, cada tipo de caracterização para os tipos de fanfic. Então, Canon Compliant, Canon Divergence e Alternate Universe, e eu trago tipos de caracterização dentro dela. Então, por exemplo, se você for fazer uma fanfic com uma caracterização canônica, então você está se esforçando para deixar o personagem bem canônico. Em uma fanfic de Canon Compliance, eu coloquei que diferente ponto de vista é um ótimo tipo de fanfic que se encaixa nos dois, porque você tá trazendo a mesma história, só que pelos olhos narrativos de outro personagem. Então eu coloquei que se você trazer o crescimento do Thor e do Loki pelo ponto de vista do pai deles, do Loki ou de outro personagem, você vai ver coisas diferentes na história, mesmo a história ainda, em teoria, sendo a exata mesma. Você está seguindo os mesmos acontecimentos e os personagens têm a mesma personalidade. Mas você está vendo um outro ponto de vista. E eu acho que isso é interessante. Só para você ver que tipo, você já consegue trazer grandes alterações e trazer grandes diferenças de perspectiva, mesmo sem você alterar o conteúdo base. E aí, eu queria mencionar também a questão de você realçar uma parte de um personagem dentro de uma fanfic de Canon Compliant. Eu coloquei Missing Scene, eu acho que é um bom modo. Missing Scene é um clássico da fanfic que conta o que aconteceu num buraco de tempo da história, né? Um buraco de tempo do Canon. E eu li uma fanfic que contava a passagem de tempo do Loki quando ele estava na prisão, desde Vingadores até Thor 2, que é o período que ele passa na prisão, né? Depois que ele invade Nova York. E foi uma fanfic que mostrou ele sendo levado à loucura dentro da prisão. Se você já não interpretar ele como gravemente maluco, né? E ele realça muita parte dele violenta, ciumenta e egoísta. Então, tipo assim, ele fica remancheando a perda dele, querendo, tipo, voltar e, tipo, ficar kit com os Vingadores. O que não é uma coisa que aparece em Thor 2, tipo, ele quer sair de lá, mas ele não tá necessariamente, tipo, com dor de cotovelo da perda dele. Ele é bem classudo nessa perspectiva. E eu acho que é um modo de você ver, tipo, a gente tá realçando uma parte do personagem dele propositalmente em uma fanfic de Canon Compliant. E aí eu coloquei uma fanfic de Out of Character, de Canon Compliance. Eu coloquei pré e pós-canon. Acho que pré e pós-canon é o modo mais fácil de você fazer um personagem fora do personagem, dentro do canon, sem você causar divergência de canon. Porque como a gente não vê o pré nem o pós, é uma coisa que você está escrevendo na fanfic, a gente não tem como confirmar que aquilo não aconteceu. Então você não pode dizer que não é canon. E aí você cai nesse buraco. Então pré e pós-canon traz backstory ou futuro do canon. E uma fanfic traz o pré-canon, onde o Loki é uma criança fofa, carinhosa e dengosa. E o Thor se torna um irmão mais velho protetor e tal. E o Loki é criado e não nascido. Então a maldade do Loki ela é criada ao longo dos anos e ele não nasce com ela. E se você olhar no canon, tipo, eu acho isso uma interpretação muito diferente do Loki. Em nenhum momento a gente vê que ele é dengoso, carinhoso, fofo, nada. Até nos momentos que ele tá sendo empático com o irmão dele, que ele mostra que ele ama o irmão dele, ele não tem essas características. Até nos flashbacks de quando ele era criança. Então, isso mostra que realmente a gente tá tentando reescrever um personagem assim, de uma forma diferente, sem necessariamente mexer no canon e permanecendo dentro do canon compliant, que eu acho que é um modo interessante de você visualizar o personagem. Pode passar. Aí eu trago Divergência de Canon Divergence.
E eu trouxe uma fanfic de House, uma fanfic de inserção e uma fanfic de Out of Character. Então, uma fanfic de realce, de maximizar uma parte do personagem, uma fanfic de Canon Divergence eu trouxe Fix-It. Eu acho que Fix-It é provavelmente o tipo de Canon Divergence mais comum que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Se eu clicar na tag vai ter muita fanfic. E Fix-It é um pilar da fanfic. É o gênero de conserto, implica que a comunidade do fandom discorda de algo do Canon e propositalmente conserta ela. Então, ela é gerada por muitos consensos inconscientes e às vezes conscientes. Às vezes a gente discute e fala, tá, isso tá errado. Mas muitas vezes só o fandom, sem se falar, concorda que alguma coisa não deu certo. E uma fanfic que eu escolhi foi uma fanfic de Canon Divergence, de Fix-It, de Thor 2. Tem muita fanfic de Fix-It de Thor 2, gente. Ninguém gostou de Thor 2. Que faz as pazes com... Ele não morre no final do filme. Morre, né? Porque ele não morre, realmente. Ele faz pazes com o Thor e o Odin e ele se torna aliado de Asgard. E a volta dele é bem teatral e seu sacrifício traz um lado empático da população com ele. Então, isso maximiza um pouco a parte dele, porque tem uma parte do Loki que ama a família dele, que quer o amor do pai, que ama Asgard, quer proteger Asgard. E realmente foca bastante nisso. E ele debate um pouco com a parte dele que, tipo, não, mas eu sou azul, eu sou do mal, eu sou um Chitauri, sei lá o quê. Mas no final essa parte melhor ganha dele e tal. E eles fazem um Fix-It onde eles consertam o final de Thor pra não só o Loki se aliar com eles, mas ele meio que der um jeito na vida dele. Então isso seria uma fanfic que foca num lado específico do Thor e traz uma divergência de canon, porque eles estão reescrevendo o final do filme. Aí eu peguei uma fanfic de Canon Divergence de inserção. E eu trouxe uma fanfic de Sem Guerra. Sem Guerra é uma fanfic típica de séries de aventura, trazendo visões do canon, não tocado pela violência e, portanto, retirando o conflito que move a história. Então, se você reescrevesse, tipo, Senhor dos Anéis sem a grande batalha, se você reescrever a série sem... Alguma coisa aconteceu e que a grande batalha no final não rolou. E aí eu peguei uma fic de Vingadores de 2012, onde a batalha de Nova York não ocorre, e eles inserem a trope de True Love Saves All e Enemies to Lovers, que traz um character insert onde o Loki se apaixona por um mortal e muda de ideia. Então, basicamente, eles colocam que o Loki tem alguma coisa... Enquanto ele tá em Nova York e ele se apaixona por alguém, ele percebe que ele tá conectado com um humano e percebe que ele não pode invadir Nova York e tal, e ele desiste no meio. E eles se colocaram, tipo, o Loki na clássica, tipo, soulmates. Tipo, ele percebeu que o soulmate dele é da Terra, portanto ele não pode, tipo, destruir tudo. Eu acho que isso também é uma trope bem famosa. E eu achei muito interessante, porque o Loki definitivamente é o tipo de personagem que se ele está conectado pelo universo com o personagem e ele está fadado a amar esse personagem, eu acho que mesmo ele lutando, eu acho que ele ia ceder, e uma vez que ele cedesse, ele ia ser, tipo, 100% escravo desse amor, na minha opinião. Eu acho que a personalidade dele se encaixa, mesmo sendo uma fic de inserção. Everybody Lives, que eu peguei pra Out of Character, de Canon Divergence. Então, Everybody Lives ou Everybody Dies, que é todo mundo vive ou todo mundo morre. É uma fanfic comum em universos com muita morte, né? Ou o contrário, ninguém nunca morre. E normalmente é conectado com a tag de final feliz ou final triste. Então, você vê muito fic de todo mundo vive em séries, por exemplo, que todo mundo morre. Então, Game of Thrones é uma série que tem bastante. E eu peguei uma fic que se o Thor morresse em Thor 1, tirando o protagonista de Loki, sem o outro lado da moeda, pode-se especular de maneira fora de personagem, onde o Loki se torna rei de Asgard e é um bom e justo governante. O Loki jamais pode ser rei de nada, gente. Ele é a pessoa menos justa da face da Terra. E ele, como contador de história, eu acho que se encaixa muito mais com o personagem dele, porque uma história, ela nem sempre vai ser justa, honesta e perfeita. As histórias têm espaço para conflito, espaço para briga e tal. Mas ele, como rei, pra mim, é uma piada. Eu achei muito engraçada essa ideia de que se o Thor morrer, ele vai se ajustar e vai tomar conta de Asgard. Eu acho que isso nunca aconteceria, ainda mais no primeiro filme, onde ele era muito complexicado no primeiro filme. Mas eu acho que também é um pouco subjetivo, depende de como você vê o personagem dele. Pode passar. E aí eu trouxe algumas de universo alternativo que eu acho que são as mais divertidas de ver. Eu trouxe uma de realce de Coffee Shop EU, então, tipo, universo alternativo de cafeteria, que eu acho que é o EU mais famoso.
É um clássico do universo alternativo, originado pelo Star Trek, e traz um ambiente cotidiano e identificável para o universo canon. E aí eu peguei uma fanfic que traz o Loki como barista universitário, e ele utiliza sua criatividade para criar drinks complexos possíveis. Ele é um dos atendentes de balcão introvertido, porém sempre deixa escapar comentários sarcásticos. Então eu achei que foi uma fanfic que realmente focou na parte de como ele é bom em se livrar de situações. Ele é muito criativo e imaginativo. E na parte da personalidade dele, que é bem sarcástica, porém humorística, que se encaixa muito bem com o customer service, né? Que é quando você trabalha com serviço de consumidor. E eu achei muito interessante. Foi uma fanfic muito legal. E você tem uma fanfic de Realce, que eu trouxe de Tattoo Shop, Flower Shop, que é tatuador e florista de universo alternativo. E a trope normalmente traz o Sunshine e o Sunshine Protector, né? Então, a luz de sol e quem protege a luz de sol, o bodyguard. E os dois lados da moeda. E ele é bem comum com inversão de tropes. E eu peguei uma fanfic do Loki, que você encaixa o Loki em ambos os arquétipos. Você consegue encaixar ele em ambos os aspectos. Eu acho que tem parte da personalidade dele que se dão muito bem com o clássico estereótipo do tatuador. E tem parte da personalidade dele que se encaixam muito bem com o clássico do florista. E eu acho que por causa da complexidade do personagem dele, ele é estereoticamente bruto, mas ele também é sensível. E eu acho que é muito fácil você encaixar ele nos dois. Então isso mostra que, tipo assim, ele tem muitas potencialidades pra você realçar a parte dele em diferentes arquétipos. Você consegue encaixar ele em muitos arquétipos diferentes. E a última que eu queria trazer era uma de canon em universo alternativo. Então, como que você faz uma caracterização canônica em uma história de universo alternativo? O universo alternativo implica que a série, a fanfic está completamente retirada do canon. Ela não está mais no background, no universo e na história do canon. Então, como é que o personagem pode ser canônico? Então, eu peguei uma fanfic de universo alternativo de Jogos Vorazes. Então, basicamente, é um universo alternativo onde você está inserindo os personagens da Marvel em Jogos Vorazes. E você coloca... Eu coloquei o Loki. Isso é uma fanfic que eu não li, foi uma fanfic que eu escrevi, me ignore. Basicamente, você traz as características do canon do personagem e adapta elas para o universo alternativo. Então, eu coloco ele no Distrito 1, com poderes da realeza, treinamento, etc. A galera dos primeiros distritos, elas são preparadas para os Jogos Vorazes, eles são treinados. E eles são, muitas vezes, essa mistura de confiantes e intensos, mas ao mesmo tempo meio que são, assim, presos pela capital aquilo. Então você sente uma dicotomia que eu acho que é perfeita para a personalidade do Loki. Eu acho que ele se encaixa muito bem. Eu acho que seria um modo de você canonicamente trazer a personalidade dele para uma fanfic de universo alternativo. Eu acho que é bem legal. E aí... pode passar, amiga. Eu acho que é o final agora. Obrigada, pode parar de compartilhar para você, pro seu computador sobreviver. E aí eu abro, assim, para perguntas. Eu não fiz uma apresentação muito longa, porque eu estou com pedra no rim. Então eu tô um pouco cansada. Mas eu não queria, deixar de fazer essa reunião, porque foi uma reunião que muitos membros tinham pedido. Então eu queria trazer de qualquer forma. Perguntas, opiniões, talvez fanfics ou personagens que vocês estão meio encucados de onde eles cairiam, esse tipo de coisa. Pode falar, Maria. Obrigada. Primeiro, queria agradecer, né? Foi muito legal, foi muito interessante. E obrigada pelo seu esforço de trazer isso pra gente enquanto tá doente. Eu tenho uma curiosidade mais de bastidores, sabe? Eu queria saber como foi o processo para vocês chegarem em todas essas convenções que vocês conseguiram acertar e trouxeram pra gente hoje. Tipo, o que é que já tinha... Eu não sei exatamente o que já foi estudado, na área. Então, eu queria saber o que é que já tinha, o que é que vocês aproveitaram, o que é que vocês tiveram que puxar, assim, e categorizar vocês mesmas, sabe? Queria saber um pouco como foi a experiência. Eu acho que a parte do dicionário, as categorias, foi, assim, 100% feito por nós. Porque a gente procurou, outros... A gente procurou dicionários convencionais de cultura pop,
dicionários de terminologia contemporânea, essas coisas, e ainda assim nenhum deles ainda tinha se adentrado. A gente olhou um pouco o Fanlore, só que o Fanlore ele é extremamente desatualizado, ele não tem um ponto de vista de eficiência, de indexação. Ele é mais tipo uma Wikipédia. Isso não funciona do modo como um dicionário funciona. O dicionário ele é realmente uma ferramenta eficaz, uma ferramenta que você consegue procurar a sua palavra, tudo que você precisa tá ali. Então não tinha realmente nada. Tinha algumas tentativas, tipo o Fanfiction Terminology, que saiu do ar, só que ele também era muito pequeno, acho que só tinha, tipo, sei lá, 40 palavras. E assim, eu acho que o dicionário vai ser uma coisa muito legal e muito revolucionária, eu acho, pra pesquisa. Eu acho que vai ajudar muita gente. Ai, com certeza. E as categorias foram feitas realmente na base do... A gente lê, a gente separa a terminologia, a gente vê, tá, o que essa palavra faz? Pra que ela é usada? E aí a gente começou a separar as categorias meio que fazendo um trabalho contrário, né? Em vez de você fazer as caixinhas e colocar as coisas nas caixinhas, a gente pegou as coisas e começou a criar caixinhas baseado no que a gente precisava, baseado nas palavras que a gente tinha. A parte de caracterização, eu não acho que é nada revolucionário. Eu acho que a gente já tem vários conceitos de caracterização na literatura, principalmente. Eu só tô, talvez, trazendo uma perspectiva nova do ponto de vista de adaptação. Do ponto de vista, principalmente, de fanfic, de trabalho transformador, de readaptação. E aí eu acho que é só um ponto de vista diferente de alguns conceitos que a gente já conhece do mundo de caracterização de personagem. Perfeito. Acho que a Sabrina falou antes da mensagem da Eudária. Eu amava a Eudária. Obrigada, viu? Um segundo. Nada. Deixa eu falar rapidinho, Sabrina. Eu queria comentar um negócio que eu lembrei, porque na hora que você falou, podem falar, eu tinha esquecido. O meu TCC é sobre fanfic fixit, né? E isso daí me ajudaria bastante, porque eu tenho pesquisado como fanfic fixit pode fazer adaptação de personagens. Então, quando você falou isso daqui, eu ficava tipo, ai, amiga, pode, sei lá, publicar isso em 2 meses? Obrigada, de nada, você já... A parte de caracterização? Talvez. Cara, eu posso definitivamente escrever um artigo e mandar pra alguma revista. O problema é que as revistas não são muito legais em aceitar coisa de fanfic. Eles meio que me ignoram toda vez que eu ofereço. Amiga, você pode só, sei lá... Publicar no Nepf. Publica no Nepf, só pra eu botar ali, ó, Abraão Júlia, pronto. Gente, quantas pessoas é necessário pra inventar a sua própria revista? Cara, o problema não é quantas pessoas, o problema é que a gente precisa de alguém com um título alto em faculdade. Então a gente tem que ter um coordenador de um departamento. Ai, gente, mas será que o Nepf não tem isso, não? Achei que teria. A gente tem uma galera que tá chegando lá, mas assim... eles vão fazer a revolução, tenho fé. A gente vai fazer. Tenho fé. Eu acompanhava... Se precisar de revisão de texto, por favor, porque daí... Revisão de texto, pra mim, é o melhor jeito de eu me comprometer a ler, a devorar todas as informações e ainda assim poder contribuir. Então, se precisar... A gente tem o Beta Collective. Precisando de revisão de qualquer coisa, pode chamar sempre. A gente tem um grupo chamado Beta Collective, que é só a galera que se oferece a revisar e editar texto pra gente. Eu tô, só que eu tô no de tradução. É bem legal, mas tem pouco trabalho por enquanto. Tem pouco porque a gente sofreu uns problemas no começo desse ano. Os problemas são 2 coordenadoras muito, muito doentes parando no hospital. Então algumas coisas atrasaram. Não, mas faz parte. Tem bastante coisa também. Tipo, tem bastante pessoas ajudando, né? Então, vai entrar agora que vai ter muita gente fazendo texto pro site e a galera vai ter que revisar. Eu vi que eu acompanhava fanfic, aquele date romance de B-Movie. Brother... E realmente essa parte de personagem tem várias interpretações de acordo com quem escreve a verdade. Há autores que percebem certas coisas e leem de várias formas uma única figura. Tinha bastante de Is It Love também, outro date romance. Mas esse último já percebia mais alguns padrões. Cara, Amor Doce tinha... Mano, quem lembra da época de Amor Doce? Foi um momento... Até youtuber de Minecraft tava jogando Amor Doce. Recentemente eu finalizei todas as rotas, menos a do Armin, porque eu não aguento esse homem. Então, eu admito que, cara, as fanfics 7 melhoraram contas. muito. Brother. Cara, eu juro pra vocês, eu tinha umas 7 contas, em cada uma eu fazia uma coisa diferente. E daí tinha a conta principal, que era do Castiel, claro. E daí a secundária era o Lisandre. Ai, a indecisão. Mano. Enfim.
E Pode falar o eu que você queria. ficava economizando os créditos do meu celular para no final poder comprar PA com o crédito que sobrava logo antes de expirar. Mano, que memória do passado. Memórias. É. Pode falar, Pode Sabrina. comentar. Então, eu ando muito interessada na intersecção entre a fanfic e o mangá atual, ou até a história do mangá, porque tem muitas coisas que eu tenho a impressão que surgiram do fandom, da fanfic, e eventualmente migraram pro que eu leio de mangá BL hoje, entendeu? Sim. E isso é muito forte. Então, eu queria só fazer esse comentário de que, realmente, assim, eu tenho a impressão, especialmente em certas mídias queer, que tem muito essa coisa do... A trope surgiu na fanfic e agora tem 800 milhões de mangás com essa trope acontecendo assim. Então eu acho isso muito interessante, muito, muito interessante. Eu acho que a BO é um exemplo. Total. A BO é uma a BO coisa é um grande assim... exemplo. Eu tô vendo The Knot e fazendo comentários, porque a gente vai falar no podcast quando acabar. E assim, tem frases que saíram de fanfic. Eu acho As pessoas que estão Red brigando String aqui. of Fate, eu acho que o modo como a gente vê Red String of Fate adaptado em Soulmates em fanfic, de uma forma contemporânea que a gente vê, a parte de escrita o nome no pulso e tal, eu tenho visto mangás trazendo isso, e eu tô tipo, tem uma fanfic, tem uma fanfic não, uma série. Tem uma série chamada Color Rush. Quem já viu? Alguém? Eu já ouvi falar, mas eu não vi ainda. Color Rush é uma BL. Que eu conhecia antes da fama. Eu também. Color Rush é uma fanfic. É literalmente uma fanfic de alma gêmea de ver preto e branco. Que é uma trope de fanfic, que quando você encontra a sua alma gêmea, você consegue ver cor. E literalmente é isso em formato de série. É super dramático, super triste, super deprimente, bem angústia, assim. Mas foi um modo muito, muito interessante de interpretar uma trope muito comum na fanfic. E eu achei, tipo, maravilhoso. Eu recomendo muito. Sabrina? Só complementando também, eu não sou de ler muita webcomic, mas das poucas que eu li, eu vejo que elas se baseiam muito, muito, muito nessas tropes que vêm da fanfic. E eu tenho a impressão que é porque tem muita produção independente, tem muita gente que faz a webcomic e apenas posta, né? Então, eu acho que tem um pouco de menos controle editorial do que algumas editoras de mangá yaoi, por exemplo. Mas tem a grande intersecção entre fanfic e mangá, que são as doujinshis, que são mangás que são fanfics. Então, realmente, assim, eu tô bem interessada em estudar essa parte. Então, o dicionário é realmente uma coisa muito poderosa, tá? Vem aí. Cara, eu também acho, mas a gente só tem que achar uma editora que, assim, se importa o suficiente de publicar um material como ele é. Isso, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir, eu acho que vai ser muito legal. E a gente já fez em inglês também, pra ter disponível, então... Em teoria, realmente a gente vai ter um tesauro, o tesauro vai ser gratuito, feito junto com o dicionário que vai ser publicado, então acho que vai dar certo. Maria Luísa. Oi, desculpa, gente, eu sou tagarela. Eu tava pensando nisso que Sabrina falou, e não é à toa que hoje um dos problemas, assim, problema entre aspas, né, depende de quem tá falando, que a gente tem, principalmente na área do chick lit ou do romance, até da erótica, né? Em literatura assim, original, é que essa tropificação, né, do livro. Tipo, o livro hoje em dia, certos livros se vendem pela trope, a um ponto que muita gente reclama que, tipo, gente, esses personagens, o autor tem que entender que eu me importo com isso quando eu leio na fanfic, porque eu já conheço os personagens. Exatamente. E um dos problemas desses livros é que, às vezes, eles se escoram tanto nas tropes, porque eles já estão tão acostumados a trabalhar nesse tipo de história, que eles perdem essa parte, sabe? E aí acho que isso já é uma coisa que a gente já tá muito palpável, né? Na nossa realidade. Você tá falando um negócio muito perfeito. Só que, tipo assim, eu queria falar disso agora, porque
The Knot se encaixa muito nisso. Eu acho que ele tá assim, ele tá dependendo muito das tropes de Abel, ele não tá fazendo uma história contínua. Mas eu não posso falar, porque a gente vai fazer um episódio do podcast sobre isso. Mas eu acho que isso é muito real. E eu acho que é por isso que tem tanta série e filme trash no Netflix e na Prime Video. Então, não são filmes que realmente foram desenvolvidos com a pretensão de criar uma história. São filmes que, tipo assim, qual é a fachada que vai chamar a atenção? Uma menina entre o bad boy e o nerd, e sei lá, os pais dela morreram, é o primeiro ano dela na escola depois que os pais morreram, Nossa, tal. sim. Então, eles contam uma sinopse bombástica, e a história em si não tem nuance, é só a sinopse. E eu acho que isso é um problema horrível, porque a gente tá tendo muito filme sem nada. Eu não quero comentar sobre as séries de hockey, porque eu estou indignada. Porque, assim, eles pegaram o que eles entenderam a Hidden Rivalry errado, gente. O que atraiu a gente não foi o hockey. Pelo amor de Deus. Todos os comentários do post que eu vi falando dessa série, justamente falando isso. Gente, Netflix, a gente não quer o hockey. Não é o hockey, eu não ligo pro hockey, gente. Eu não ligava pro hockey antes, não ligo pra ele agora. Eram outras coisas que eu queria. Mas, assim, eu acho que isso é um problema muito intenso. Eu acho que o Netflix tá se encontrando muito no ponto onde ele tá fazendo primeiras temporadas e cancelando. Porque ele tá percebendo que, além dele cancelar a série boa, porque ele é, né, o Netflix, eu acho que tem muita série que eles lançam e eles percebem que não dá pra fazer 5 temporadas de uma trope sem conteúdo. Assim, eu percebo muito isso também. Muitos filmes sem... A Prime Video tá cheio de filmes sem real conexão. São filmes completamente desalmados, na minha opinião. Tícia? Então, o que eu ia comentar era exatamente disso da Netflix, dela fazer coisas de tropes. E também outra questão é que eu acho que isso dialoga muito com um debate que está tido muito naquela plataforma insuportável que é o Twitter, que é a questão do consumo exacerbado e até capitalista das fanfics. Porque acaba que no final as pessoas de 2020 para cá, já faz um tempo na realidade, mas de 2020 para cá isso aumentou mais por conta da pandemia e tudo mais, todo mundo já sabe. Que a mídia viu nas fanfics um potencial de fazer as pessoas consumirem coisas sem que você se importe muito com isso. Então, eles fazem vários desses filmes e aí eles veem, tipo, o que tá dando certo? Isso sempre foi um negócio que sempre aconteceu. Deu certo em um, vai dar certo em outro. Isso daí sempre aconteceu, por exemplo, em filmes. Normal. Por exemplo, teve uma época que todos os filmes eram igual Um Amor pra Recordar. A menina sempre morreu no final. Então, assim... isso foi uma coisa que sempre aconteceu. Acontece que, com a questão das fanfics, agora eles ficam pensando, vamos fazer um Enemies to Lovers. Mas aí os Enemies to Lovers, eles têm basicamente, se vocês forem para pegar, tem sempre o mesmo diálogo. E aí entra a questão também de que eu critico um pouco a Netflix sobre a questão do rivalidade ardente. Meu inglês não tá muito bom, gente. Fiquei a tarde toda com um bando de criança gritando. Que a Netflix, a Prime Video, todos os outros, eles estão pegando muito nessa questão do hockey, porque tem vários livros sobre hockey, obviamente por causa da popularidade de rivalidade ardente depois de Off Campus, e aí eles estão tentando fazer alguma coisa. A questão é que, tipo, o que aumentou rivalidade ardente é exatamente ser uma coisa queer. E aí a gente lembra que a Netflix disse que Hextopper não duraria para sempre. E finalizou ela com um filme bem rápido e bem tosco. É isso, acabei. Eu concordo com a Sabrina colocou. Clichê e trope são coisas diferentes. Sim. Sim. Trope é uma coisa moldável. Trope é um cenário. Sim. Onde você coloca os personagens ali e os personagens são interpretados da forma como você quer. Só tinha uma cama, é um cenário. É diferente de arquétipo, por exemplo. O arquétipo são personalidades de personagem que estão prontas e você coloca os personagens que se encaixam ali. Então, o tatuador é o tatuador. Ele é meio que um corpo vazio com suas clássicas caracterizações. E aí você pega um personagem e você ou propositalmente coloca ele perfeitamente nesse corpo ou você ajusta para ser uma inversão de trope. E aí você tem o clichê. O clichê, ele não é um cenário, ele não é um corpo vazio. O clichê, ele é algo
que foi repetido o suficiente que se tornou expectativa. Então você espera que ele aconteça porque ele se repetiu tantas vezes. Tipo, e aí, eventualmente, ele vira o clichê. De uma pra recordar. Tudo é diferente. E eu acho que você não consegue fazer um filme só de trope e você não consegue fazer um filme só de clichê. Nenhum desses funciona sozinho, né? Sabe o que também parece também, recentemente? Que tem alguns roteiros da Netflix que, tipo, pesam muito nessa coisa de... Na verdade, nem filme. Mas, assim, se a gente for pra literatura mesmo, principalmente nacional, com todo respeito, eu não gosto de falar muito da literatura nacional, tadinha. É que tem muitas coisas que se repetem tantas vezes que parece que eles usam exatamente as tropas para ajudar nas ferramentas de IA. Mas aí é outro debate. Mas assim, vamos lá. Quem sou eu pra falar que eu não quero ler a mesma coisa 1000 vezes? Porque eu vou lá, eu leio a mesma fanfic de Alma Gêmea 1000 vezes. A questão é que a Maria trouxe um ponto de vista que é o seguinte. A fanfic, ela tem personagens prontos. A fanfic é mais fácil de ler, ela tem uma sensação que é mais fácil de você começar do que um livro, porque você sente que você não tá se comprometendo com um mundo novo, com um universo novo, com coisas novas pra aprender. Você sente que você já tá meio caminho andado porque você já sabe quais são os personagens. Então você sente que não tem tanto esforço mental que você tem que fazer. Mesmo um universo alternativo, ele dá essa impressão. É diferente de você pegar um livro e você ficar, putz, vamos lá, as primeiras 100 páginas vão ser só a exposição e eu aprendendo tudo. Então, isso é uma coisa mais fácil de você ler. Ele dá essa sensação de que a parte cognitiva é mais simples. E é por isso que a gente fica na fanfic mil vezes. Só que a fanfic, eu acho que porque ela é de fácil acesso, as pessoas confundem. Porque ela é de fácil acesso e porque ela é criada muitas vezes por pessoas LGBT e mulheres, ela é muito vista como coisa ruim, né? Ou fácil. Simples. Isso não é verdade. Eu acho que isso é uma confusão que vem de você trazer algo do modo físico para o modo digital. Porque quando a gente lê 200 mil palavras numa fanfic, a gente não tem noção de quanto que é isso fisicamente. E a gente fala, pô, mas não é um livro. Eu tipo, não, é um livro sim, gente. Vocês têm noção. 200 mil palavras é tipo Divergente inteiro, os 3 livros juntos. Talvez até um pouco mais do que os 3 livros juntos de Divergente. Pra vocês terem noção. Então eu acho que a gente tem essa impressão de que fanfic por algum motivo é mais fácil. Não é. Fanfic são textos enormes, gente. Enormes. Fanfics são livros enormes que a gente não tem noção que a gente tá lendo numa noite. Eu acho que isso é impressionante. Como a fanfic parte de um espaço de fandom, os leitores e autores também têm uma carga vocabulária em comum, exatamente. Tem umas fanfics que eu li que era tipo maior que o Senhor dos Anéis. Eu também. Eu li fanfics assim que... eu cheguei a demorar dias pra ler ela inteira, de tão grande que era. Mas então, só pra finalizar o meu ponto de vista, Júlio, é questão de que eu tava concordando com a questão da Maria, eu tava comentando que, tipo, o maior problema da editoras botarem as tropes é que, tipo, obviamente as pessoas vão se interessar por talvez uma trope específica e vai pegar. A questão é que não é tão atrativo usar isso, exatamente porque quando a gente quer ler uma fanfic, a gente provavelmente já conhece esses personagens. A gente quer ver esses personagens. A gente não quer ver personagens novos. Talvez a gente... E aí tem a questão da gente não gostar da escrita, que é o que a Sabrina até pontuou. Tipo, na fanfic a gente tem um jeito de escrever fanfic. Eu tive até um debate com uma amiga minha sobre como é diferente a nossa escrita dentro de uma original e a escrita dentro de uma fanfic. Então tem um jeito de escrever fanfic. A gente tem algumas gírias, alguns maneirismos, né? Então, enfim, era isso. Mas é por isso que nas minhas pesquisas, todos os artigos que eu escrevo, eu coloco fanfic como um gênero textual. Também acho. Porque eu e a Tiziana estamos falando do ponto de vista de quem fez letras. A gente estudou isso por anos. E eu não consigo ver nenhuma outra categoria de texto onde fanfic se encaixa. Fanfic, pra mim, é um texto próprio. É um tipo próprio de mídia. Ele não é a expansão de uma mídia que já existe, por exemplo, que eu acho que essa é a perspectiva que muita gente tem. Pra mim, fanfic é um tipo de mídia próprio. Maria tá com a mão levantada há tempo. Ai, desculpa. Não, foi de propósito, mas eu tava engajada no que vocês estavam falando também. Era só para complementar aquela ideia, porque Sabrina falou dos doujinshis, né, que são meio que essa comunhão entre a publicação e a fanfic, e eu penso que é interessante como, por exemplo, no mercado de IBL e de GL também, o doujinshi é quase que um rito de passagem, né? É muito
normal, muito comum, muito frequente você encontrar autores que estão nesse meio que já passaram por produção de doujinshi e tal. Enquanto que aqui, embora isso seja comum, tá começando a virar uma coisa meio... A fanfic virou uma porta de entrada para o mercado editorial que eu não sei se no Japão funciona desse jeito com os doujinshi, sabe? E acho que essa exigência do pessoal em relação a tratar fanfic como um produto e essa falta de etiqueta que as pessoas têm para lidar com escritores de fanfic e tal, também tem muito a ver com isso, com essa ideia de que a pessoa está produzindo uma coisa que é comercializável, sendo que essa não é a ideia da fanfic. Uhum. É, Eu acho que afeta. é mais. Quer falar, amiga? Oh, desculpa, fala, Júlia. Não, eu tava perguntando se você quer falar. Ah, tá. É mais uma questão de que talvez. Isso aí entra numa outra parte, né? De coisa que a gente não precisa entrar muito. Mas eu acho que o fato das fanfics não terem muito essa questão atualmente aqui, por aqui, sobre a capitalização das fanfics e tal, é mais porque as pessoas veem escritor como um trabalho e não como uma arte. Faz sentido. Entende? É verdade. Muitas coisas que eu vi era tipo as pessoas comentando, tipo, ah, não, mas eu vi. Eu nunca vou esquecer disso. Eu quase me joguei aqui na ruazinha. Quase cometi um ato horrível na frente de uma igreja, tá? Porque eu moro na frente de igreja. Porque eu li uma querida, uma abençoada, falando, não, porque fã-artista e fic writer são coisas muito diferentes. Fã-artista é arte, tá tudo bem fazer alguma coisa errada. Mas fic writer é um escritor. E isso daqui tem que ser... E a literatura tem regras. A literatura não é uma arte. Calma aí. Galera. Não só a literatura é uma arte, como é uma das primeiras artes. Tem 7, a literatura é uma das primeiras. Então, eu acho que tem muito essa questão, não somente aqui, mas do fora também, porque as pessoas tratam a fanfic como uma porta de entrada para o mundo de escrita, sendo que a escrita nem sempre precisa ser tipo um seu trabalho, pode ser apenas um hobby. Apesar de que eu não acho que ninguém publique independente na Amazon por hobby, mas isso aí é outra questão. É isso. Eu acho que a gente tem exemplos de que para você... Eu acho que a dificuldade de você traduzir, porque aqui a gente tá falando da dificuldade de traduzir coisas da fanfic pra filme, série, livro e parecer genuíno. E parecer bom. Eu acho que isso mostra que a fanfic é um tipo de mídia próprio. A dificuldade de você transpor as coisas dela pra alguma coisa mostra que ela é o seu próprio tipo de mídia. E eu tenho exemplos de pessoas que eu acho que fazem isso muito bem. Eu acho que Tudo pelo Jogo da Nora Sakavic é um exemplo perfeito de alguém que trouxe aspectos de fanfic pra sua escrita e ainda assim é um livro que parece ter sido escrito realmente. Eu sei que tem gente que odeia Tudo pelo Jogo e tem gente que ama. Tá, eu amo Tudo pelo Jogo. E eu acho que Tudo pelo Jogo é uma inserção muito boa de muitas... de tropes e arquétipos da fanfic de uma forma que funcionou, assim, na minha opinião. Sabrina. Então, eu tô passando por essa dificuldade, porque tem uma fanfic que eu comecei a escrever no ápice da minha adolescência, aos 17 anos, que ela está num lugar do meu coração, assim, de que eu preciso levar esse projeto adiante. Só que eu acho que não cabe mais na minha realidade atual fazer uma fanfic de BTS, porque eu parei de acompanhar como eu acompanhava, sabe? Eu não estou mais inclusa nesse fandom. Então eu pensei em adaptar essa mesma história para uma história original, e isso é muito difícil, Eu acho que, assim, eu acho que não adianta você forçar. Tipo, eu sempre escrevi os dois. Eu sempre escrevi fanfic e conteúdo original. E eu acho que se é mais fácil você botar o nome do Jungkook e do Jimin e desbloqueia alguma ferramenta no seu cérebro que por algum motivo é mais fácil de escrever, faça. Eu não acho que tem problema. Eu acho que depois é que você tem que voltar e reler, porque eu acho que o maior perigo é você assumir que o leitor sabe algo porque você tá escrevendo uma fanfic, e isso você não pode fazer na obra original. Você não pode assumir que o leitor sabe que o Jimin normalmente é louro, por exemplo, porque ele não vai saber que é o Jimin. Mas se você só usar os nomes, pode desbloquear uma partezinha do seu cérebro que tá brigando com você.
Então você trata Interessante. isso, você trata como se fosse teoricamente eles, mas eles são atores de um filme que você tá escrevendo. E isso, Aham. por algum motivo, ele abre uma portinha que seu cérebro tá emperrando. Eu acho que ajuda. E aí depois você só volta e troca os nomes, isso funciona. Entende? Eu acho que é mais difícil se você escrever a fanfic como uma fanfic e depois tentar transformar ela em original. Acho que isso é um processo mais complicado, como a gente viu em algumas entrevistas que a gente fez com editoras de fanfic, da dificuldade de você transformar ela depois. Mas se você escrever e usar essas artimanhas, porque elas são mais fáceis pra você, eu acho que é válido. Eu acho que você consegue, talvez, Uhum. passar por cima do bloqueio. A gente vai provavelmente encerrar, gente, porque eu sei que as reuniões normalmente costumam ir até 9h30, mas como eu disse, eu tô bem cansada. E Eu passei o final de semana inteiro no hospital por causa dessa droga, dessa pedra que não saía de jeito nenhum. E eu tô mega dopada, então eu não acho que eu consigo ficar aqui por muito mais tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido útil. Eu sei que alguns já tinham pedido essa reunião, então eu queria trazer, ela vai estar gravada pra todo mundo. Eu espero que ela ajude vocês em algum ponto. E, obviamente, fiquem ligados que, eventualmente, o dicionário vai ser publicado. E aí, eu espero que seja uma ferramenta maravilhosa para vocês, para pesquisa de vocês e tal. Eu espero que vocês apoiem muito, porque esse projeto... Tem umas quase 30 pessoas que trabalharam nesse projeto por 3 anos, gente. Então, assim, realmente, eu acho que vai ser muito emotivo quando a gente liberar ele. E é isso. Alguém tem mais alguma última coisa que precisa perguntar? Ou tá todo mundo relax? Publica seu artigo logo para eu citar no meu TCC. Girl, Obrigada. Vai ser tá muito bom. mais fácil. Vai evitar umas 2 páginas que eu tenho tentando explicar as coisas. Vou fazer meu melhor. Vou tentar, amiga. Vou tentar. Então é isso, gente. Boa noite, novatos. Obrigada por aparecerem. Estamos aqui a cada 15 dias. E-mail sempre recebe o link. Normalmente 30 minutinhos antes da reunião. E é isso, gente. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau, tchau.